Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos, tudo aquilo que eu estou vivendo e as situações às quais o grande Criador do Universo permite que a gente adquira experiência, ganhe conhecimento, que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. As eleições acabaram e quais as lições que eu extraí desse processo eleitoral sobre a personalidade, sobre o futuro do brasileiro? Eu percebo o seguinte: o brasileiro ele não vota realmente por projeto, o brasileiro ele não vota pelo perfil do candidato, o brasileiro simplesmente ele vota movido por uma paixão. Duas coisas que estão interligadas no Brasil é futebol e política. A realidade faz com que você perceba que a paixão ela move os corações na hora do voto. E isso que aconteceu, foi um voto totalmente movido pela paixão e não pela razão. Eu comecei a refletir muito sobre tudo que nós iremos viver daqui para frente, e uma coisa eu aprendi: eu tenho que ter domínio da lógica sobre a emoção e da mente sobre o coração, porque na maioria das vezes o coração é enganoso, e eu tenho que aprender a ter autocontrole. Independente do resultado de ontem, eu tenho que aprender uma coisa: eu tenho que ser o melhor para mim, eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível para que eu consiga um resultado favorável na minha vida. Um dos exemplos marcantes para mim dessa eleição, que eu vou carregar essa lição para sempre, é: se alguém não gostar de você, você pode alimentar essa pessoa, você pode fazer tudo para essa pessoa sempre estará contra você. E várias situações me fizeram a recorrer sobre um aprendizado para a minha vida, que não adianta às vezes você lutar para você mudar a opinião que o outro tem em relação a você, porque todo mundo tem já uma relação, todo mundo tem já um formato de quem você é pré-estabelecido. E às vezes por isso é tão difícil a gente conseguir conquistar as pessoas que a gente já conhece, é tão difícil a gente poder conquistar um seguidor no YouTube, porque eles já nos conhecem, eles acham que é difícil a gente sair do mesmo lugar que eles saíram e a gente fazer alguma coisa diferente. É muito difícil para uma pessoa ela chegar lá e validar o nosso comportamento, falar: poxa, Mário faz uma coisa legal, Mário faz uma coisa interessante. Então a cultura do brasileiro é exatamente uma cultura da forma que nós fomos criados, nós fomos educados, e nós fomos educados para isso. A ética aqui, ela não prevalece muito, a moral, ela não vive muito rodeando as pessoas. Então, o Brasil ontem deu uma demonstração para o mundo que nós somos uma nação corrupta, que nós somos uma nação que não prezamos pela dignidade, pela honestidade. Eu acredito que muitos pais hoje não têm moral nenhum para chegar para um filho e corrigir um filho porque um filho furtou o brinquedo de um colega, porque realmente quando você valida a criminalidade no país, você fica sem moral algum para que você possa corrigir a criminalidade. Então o Brasil passará com certeza por momentos difíceis. Eu acredito que nós teremos uma turbulência muito grande, eu acredito que dentro de um ano as coisas não vão acontecer de uma maneira legal, mas eu acredito o seguinte: eu vou fazer desse tsunami, eu vou fazer talvez dessa crise que vai existir, algo que vai ser favorável para a minha vida. Eu já estou começando a projetar como vai ser, e eu aprendi uma coisa: eu tenho que desejar o melhor para mim. Eu acredito que muitos eleitores votaram simplesmente pela questão da picanha na mesa. Eu acredito que essa picanha não irá chegar na mesa de todas as pessoas como foi prometido. Eu acredito que a realidade da vida é a realidade que eu já estou vendo hoje. Eu acordei, fiz minhas meditações, fiz minhas orações, entrei em conexão com o Criador do Universo, peguei minha bike, estou pedalando aqui. Infelizmente, durante a noite a gente percebeu que as pessoas não comemoram suas vitórias, as pessoas agridem o vizinho que votou contra, que não pensa da mesma forma que ele, as pessoas ficam na rua apenas para chacoalhar quem perdeu e esquecem de comemorar. Isso é a cultura que o brasileiro tem herdado do passado, que é muito lamentável tudo isso, porque parece que você só quer tirar alguém do poder. Você não se preocupa com quem você vai colocar no poder, você só se preocupa com quem você vai tirar. E aí a gente percebe pessoas com a foto, com a mala, arruma a mala aí eu pergunto o seguinte: poxa, será que essa pessoa está pensando realmente no futuro, está pensando em quem ela colocou no poder, está pensando nos projetos, nos planos de governo? Não. Então essa eleição para mim, ela foi determinante para que eu compreenda o seguinte: que o brasileiro não é um povo de bom caráter. O brasileiro, na sua grande maioria, é mau caráter, porque a maioria ganhou.
Então eu me preocupava muito porque nós tínhamos um Lula no país. Hoje a minha preocupação é maior porque nós temos vários Lulas. Nós temos Lulas no nosso bairro, nós temos Lula espalhados por todo o Brasil. E isso realmente é uma situação preocupante, quando o homem perde a moral e a ética. Porque quando eu aprovo alguém que tem uma atitude errada, eu estou demonstrando que eu faria o mesmo que aquela pessoa fez, estando no lugar daquela pessoa. Então o Brasil ontem validou a criminalidade, o Brasil validou o crime, o Brasil validou que fazer o errado compensa, o Brasil validou que as empresas que sorratearam o Brasil, o esquema da Petrobras, do mensalão, que tudo aquilo é normal. Então nós demos ontem para o mundo um exemplo de que nós não somos uma nação confiável. E me preocupa muito o que pode acontecer daqui para frente, porque, na verdade, o presidente que foi eleito, ele tem um relacionamento muito bom com os ditadores. Mas o que é que o Brasil pode ganhar de doação dos ditadores a não ser a ditadura? Me preocupa muito se daqui a um ano eu vou poder estar aqui nesse mesmo local gravando um vídeo, externando o meu pensamento, porque um dos objetivos do futuro presidente é regular a regulamentação da internet. Imagina aí, você ser pautado, isso é censura. E nós já vivemos essa censura agora nesse período eleitoral. Então eu acredito o seguinte, eu estou me programando, eu estou me organizando, mentalmente falando, fortalecendo a minha mente e percebendo o seguinte, ontem eu estava meditando e o grande Criador do Universo falou, filho, eu permito o caos. Eu não entrego o caos às pessoas, eu não entrego o caos no mundo, mas eu permito o caos. Tudo aquilo que acontece no mundo é um reflexo do que o homem tem dentro dele. Então, Deus permitiu, o grande Criador do Universo, ele está permitindo que o homem externalize tudo aquilo que ele é. O brasileiro mostra aquilo que ele é, e o brasileiro está mostrando o que ele é para o mundo. É claro que uma boa parcela, mas existe a parcela digna, honesta, coerente, existe a parcela que segue princípios. Outra decepção muito grande que eu tive foi porque eu ouvia sempre falar que o Brasil era um país de cristãos. Ontem o Brasil determinou que o Brasil não é um país de cristão. Viraram as costas para os princípios bíblicos. A partir do momento que você vira as costas para os princípios bíblicos, você não é a nação cristã. Então o Brasil pode ser qualquer coisa, mas menos um povo cristão, porque o número de evangélicos que tem, de católicos, que se dizem serem católicos, que se dizem serem evangélicos, votaram em massa no candidato da esquerda. Eu não consigo conceber um evangélico, alguém que conhece a palavra de Deus, porque se conhecer não vota na esquerda, porque a esquerda é totalmente contra aos princípios bíblicos, a palavra de Deus. Então, o que aconteceu ontem foi realmente isso. Precisava acontecer, aconteceu, eu estou muito tranquilo, porque eu sei o seguinte, eu já vivi vários períodos de eleição, e às vezes a expectativa que você tem demasiada em um candidato, essa expectativa é frustrada, porque aquele candidato não vai conseguir atender a tua necessidade. E uma das coisas mais interessantes que eu acredito que vai acontecer, que o Lula ele não vai conseguir governar por muito tempo. E outro detalhe importante, mesmo que ele consiga governar por muito tempo, o grande Criador do Universo permitiu que ele voltasse, sabe para quê? Para que ele fosse humilhado. Ele disse que a justiça do homem não vale nada, ele escrachou todo o magistrado brasileiro e agora ele voltou com o voto popular, voltou com a mídia o apoiando, voltou com a própria justiça, uma parte da justiça o apoiando. Isso dá a entender o seguinte, que agora vai entrar em ação a justiça divina. A justiça divina não fez Lula ganhar. A justiça divina permitiu que Lula ganhasse. Sabe para quê? Nós teremos agora um mito destruído. Porque eu nunca vi um presidente em reeleição ele conseguir fazer o que ele fez no primeiro mandato. E a situação do Brasil hoje, a situação do mundo é totalmente diferente. Nós vivemos hoje em um mundo onde a internet controla tudo, nós vivemos em um mundo hoje de moeda digital, carteira digital, nós vivemos no mundo do Pix, nós vivemos num mundo totalmente evoluído, e a gente colocou lá um cidadão que já está de cabeça branca, um cidadão que não raciocina legal, um cidadão que a maioria das vezes está alcoolizado. Então isso é muito preocupante para o Brasil. Mas eu acredito o seguinte, nós viveremos um momento de desequilíbrio. O dinheiro irá sair sim da mão de muitos, da mão de muitos irá para a mão de poucos. E o dinheiro irá sair para quem já está equilibrado, para quem já está organizado. Eu não acredito que o pobre terá direito a comer picanha, eu não acredito que o governo de Lula terá a capacidade de incrementar mais o auxílio, além de R$600, porque vai quebrar o Brasil. Eu acredito que nem R$600
de repente pode ficar. Então, de repente, a classe pobre que votou em massa no candidato Lula, a classe pobre mental, porque alguém que vota em alguém simplesmente por um prato de comida é um miserável. Então, os miseráveis elegem políticos. Então, a miséria no Brasil ela é fomentada, porque a miséria ela sustenta cada dia a elite podre da política, porque nós podemos ser uma elite boa, uma elite que doa, uma elite que compartilha, mas não. A elite podre da política é sustentada pelos miseráveis. A região Nordeste demonstrou isso. Quanto mais o Estado é pobre, o Estado votou em massa em Lula. Por quê? O nordestino vota no nordestino. O nordestino não está preocupado com inteligência, com capacidade, com honestidade, com dignidade. Então hoje eu me preocupo muito com o futuro do Brasil, mas em parte eu estou muito tranquilo em relação ao meu futuro. As pessoas inteligentes, as pessoas que adquirem consciência de onde elas estão, com quem elas estão convivendo, elas têm uma facilidade muito maior de obter resultado favorável, de crescer na vida. E eu sei hoje onde eu estou. Eu estou em um país desonesto, corrupto, que eu não posso confiar em todas as pessoas. Então eu tenho que moldar uma vida para mim, um estilo de vida, um padrão de vida para mim, que eu vá ter um escudo, para que eu possa me proteger dos mau caráteres, dos corruptos, porque vai ser a maioria. Então eu que trabalho com vendas, eu estou me preparando para tudo isso. Mas eu acredito o seguinte, que dias melhores virão para mim, porque eu aprendi o seguinte, eu tenho que ser bom para mim. A partir do momento que eu for bom para mim, as outras pessoas vão compreender o que é a vida. Eu não estou aqui para salvar ninguém, eu não estou aqui para curar ninguém. Quando eu gravo meus vídeos, eu estou externando aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu penso, a minha linha de raciocínio. Não estou triste pelo resultado, porque eu falo sempre, eu prefiro perder com os amigos do que ganhar com os inimigos. Então, eu estou muito tranquilo agora e que o Brasil realmente possa viver momentos como as pessoas imaginam que vão viver, né? Porque se a coisa for boa, vai ser boa para todo mundo. Se a coisa for ruim, vai ser ruim para todo mundo. Mas eu acredito que muitas expectativas serão frustradas. A partir do momento que você nutre uma expectativa muito grande em alguém, geralmente esse alguém vai frustrar a tua expectativa. E de repente, alguém que é tido como um ídolo, alguém que é tido como herói, o universo permite que essa pessoa volte a um caminho, que essa pessoa trilhe uma estrada, para que realmente o título, a estatueta que foi dada, que foi concedida para aquela pessoa, possa ser diluída ao longo do tempo. Exatamente, pode ser isso que está acontecendo agora nesse processo. E com muita tranquilidade a gente vai viver todo esse momento, a gente vai esperar os fatos, os acontecimentos. E eu fiz uma coisa incrível. Eu fiz uma lista com o nome de 10 pessoas. Pessoas que são advogados, pessoas que são engenheiros, pessoas que são trabalhadores. E eu quero ver daqui a um ano, como é que a vida deles estão, se a vida deles estarão melhor do que a vida deles hoje. Aí eu vou poder avaliar o seguinte, caramba, as pessoas estão comendo melhor, as pessoas estão vivendo melhor. Eu percebo hoje o seguinte, eu vim aqui pedalar, as pessoas continuam andando para os seus trabalhos, as pessoas continuam pegando o ônibus lotado, as pessoas continuam vivendo a mesma vida medíocre. Então a gente tem que compreender o seguinte, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não será os políticos que irá melhorar a nossa vida. Então o brasileiro, ele peca muito, porque confia em Bolsonaro, confia em Lula, e eu confio em mim, eu confio no grande Criador do Universo, que faz parte da minha vida, que está dentro de mim, como todo eu sou o todo. Eu acredito sim, que eu vou vencer, que eu vou superar essa dificuldade, porque não é o primeiro governo corrupto que eu enfrentei e talvez não vai ser o último governo corrupto que eu vou enfrentar. Mas mesmo dentro de um governo corrupto, se você é inteligente, você consegue obter resultados satisfatórios e você consegue crescer e evoluir na sua vida. Pega esse código, abraça para a vida, sucesso sempre, uau, uau.